de abril e esse é o meu calendário. Nós iremos falar sobre a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Das teorias que explicavam os movimentos dos corpos, a que perdurou durante séculos foi a de Aristóteles. De acordo com essa teoria, o corpo só estaria em movimento se fosse constantemente impelido por um agente, isto é, uma força. Através de experiências, Galileu Galilei verificou que a tendência dos corpos, quando não submetidos às forças, é permanecer em repouso por realizar movimento retilíneo uniforme. Portanto, pode haver movimento mesmo na ausência de forças. Por exemplo, se lançarmos um bloco sobre uma superfície horizontal, ele parar após percorrer certa distância, devido às forças de atrito e de resistência do ar. Por indo à superfície de contato, a intensidade da força de atrito e de resistência do ar, o bloco continuaria indefinidamente em movimento com velocidade constante. A tendência dos corpos de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, quando livre de ação de forças, é interpretada como propriedade denominada inércia. Bom, pessoal, Newton, baseado nos trabalhos de Galileu e de Johannes Kepler, Isaac Newton estabeleceu dois princípios a partir deles desenvolvendo teorias sobre o desenvolvimento dos corpos, denominada mecânica clássica. Os princípios da dinâmica são também chamados leis de Newton. O princípio da inércia, ou primeira lei de Newton, confirmando os estudos de Galileu, estabelece que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças que atuem sobre ele. Em outras palavras, todo corpo livre de forças está ou em repouso ou realiza um movimento retilíneo e uniforme. Dessa lei resulta o conceito dinâmico de força. Força é a causa que produz no corpo variação de velocidade, isto é, aceleração. E bom, aqui no exemplo, nós faz uma pergunta. O princípio da inércia é válido quando se aplica um corpo com muita força? Não, ele é válido sempre que a força resultante for nula. Olá, eu sou Carlos André e eu vou apresentar a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton diz que a força resultante sobre o corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Essa relação pode ser descrita com a equação. Força resultante é igual a massa pela aceleração. Agora vamos resolver uma questão. Um carrinho de massa M igual a 25 kg é puxado por uma força resultante horizontal F igual a 50 N. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração resultante do carrinho será em metros por segundo ao quadrado. Letra A, 1250, letra B, 50, letra C, 25, D, 2, letra E, 0,5. Então vamos resolver a questão. A força resultante é igual a 50. A massa é 25, que multiplica a aceleração. Então, a aceleração é igual a 50 dividido por 25. A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que deu a letra D. Olá, meu nome é Vinícius. Estou aqui para apresentar um pouco sobre a terceira lei de Newton, que ficou conhecido como princípio da ação e reação. Nela diz que quando um corpo A aplica uma força no objeto B, este objeto B aplica em A uma força. Ou seja, é como se eu aplique minha mão. Minha mão está aplicando a força no quadro, o quadro está aplicando uma força na minha mão. Exemplo de ação e reação. Ações entre a terra e o corpo. A terra atrai o corpo com uma força que é o peso do corpo, ou seja, a ação. Pelo princípio da ação e reação, o corpo atrai a terra com força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Sentido contrário, aplicado no centro da terra. Também serve quando estou andando. Meu pé aplica uma força no chão e o chão aplica uma força no meu pé.
Esses são alguns exemplos de ação e reação no dia que a gente utiliza no dia da gente.